Em nome da ABDF e especialmente em nome da WIN Brasil, eu queria dar as boas-vindas a todos que estão aqui e a todos que estão em casa nos acompanhando para essa maravilhosa plenária WIN. E essa plenária WIN é muito especial porque a WIN é muito especial. A WIN é o braço feminino da IFA, da International Physical Association. A WIN é a Women of IFA Network, que tem uma função muito importante de aproximar as mulheres e dar destaque para essas mulheres maravilhosas que nós temos no campo do direito tributário. E o painel de hoje, a plenária de hoje, ela também é muito especial, porque nós conseguimos conjugar aqui mulheres maravilhosas e importantérrimas que serão daqui a pouquinho apresentadas. E hoje, além de nós termos um congresso que vai homenagear a ministra Regina Helena, hoje agora nós vamos fazer uma homenagem para uma outra mulher muito especial para a BDF e para o direito tributário brasileiro. Nós vamos fazer uma homenagem para a doutora Lourdes Helena. A doutora Lourdes Helena, ela foi a primeira diretora mulher da BDF, ela foi a primeira vice-presidente mulher da BDF. Ela é associada da BDF desde 1976, com ativa participação, sempre elegante e cordial, querida por todos, disponível a colaborar com todos os colegas, desbravou as fronteiras do direito tributário feminino. Então, aqui, em meu nome, em nome da Ana Cláudia Tume, que também é co-chair da WIN Brasil junto comigo, da Flávia Cavalcante, que também é co-chair da WIN Brasil junto comigo, nós queríamos prestar essa homenagem à querida, admirada doutora Lourdes Helena. Muito obrigada, doutora Lourdes, por tudo que a senhora representa. E agora eu gostaria de chamar os nossos colegas, o Bechara, o André Oliveira, para que eles prestem essa homenagem tão especial para a doutora Lourdes. Obrigada, doutora Lourdes. Doutora Lourdes, está me vendo aqui? Bechara, eu? Estou vendo, sim. Tudo bem? Sim. Bom, é com muita alegria. A senhora sabe que desde menino que eu frequento a BDF, menino maneira de dizer, né? E eu já vi a senhora, desde o início, aquela advogada forte, brilhante, famosa, advogada de casos grandes, Garcia Kinner, e eu sempre admirei a senhora pela Lourdes Helena advogada, pela postura, pela elegância, tudo aquilo que a senhora sempre foi e sempre é. E agora a gente queria aproveitar esse momento aqui num painel tão importante, que a gente honra aqui na BDF, com tanto respeito, com tanto carinho, o papel da senhora, justamente para abrir essas portas todas, a primeira diretora mulher, a primeira vice-presidente mulher, a importância que a senhora tem para a nossa BDF, para todo o nosso direito tributário. Então, é com muita alegria que a gente gostaria de fazer essa homenagem para a senhora, pedir à Júlia, sua querida neta, que entregue a placa em homenagem. A Júlia deve estar aí do seu lado. Doutora Lourdes. Oi, gente. E é realmente com muita alegria que a gente queria fazer essa homenagem para a senhora. A senhora é muito importante para nós. A BDF sempre vai ser agradecida por tudo que a senhora sempre fez e continua fazendo. Júlia, você poderia ler os dizeres da placa, por favor? Claro, Bechara.
A Associação Brasileira de Direito Financeiro homenageia a doutora Lourdes Helena Pinheiro Moreira de Carvalho com gratidão e admiração pelas suas relevantes contribuições ao longo dos 45 anos em que se manteve como associada e diretora e vice-presidente desta associação. Rio de Janeiro, 19 de maio de 2022. Eu é que agradeço. Pode falar, se quiser. Eu é que agradeço. Eu tô muito emocionada. E tô muito feliz também. A BDF sempre foi muito importante para mim. E continua sendo. Muito obrigada a todos. Obrigada, senhora. E dizer também que a tradição do direito tributário a senhora conseguiu manter na família, isso é muito importante, né? Parabéns ao Augusto também, parabéns à Júlia, são os tributaristas aí que seguiram o exemplo da senhora e continuam fazendo bonito em nome da família. Então, mais uma vez, muito obrigado, que a senhora acompanhe o nosso painel aqui e continue acompanhando o nosso congresso. Tá bom? Obrigado, Bechara. Obrigada, Bechara. Obrigado a vocês. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer enorme participar do 6º Congresso Internacional do Direito Tributário aqui no Rio de Janeiro. Meu nome é Luciana Reis, eu atuo na área de transformação digital do TEX e também sou líder de diversidade e inclusão no escritório em que atuo. Nós estamos aqui num painel, né, como já foi falado, apenas de mulheres, e isso é uma conquista, né, que deve ser, com certeza, celebrado. Agradeço em nome da ABDF e também ao WIN por poder participar desse momento marco e histórico. Nesta plenária WIN, nós teremos aqui grandes participantes, mulheres, né? Como participante, nós temos aqui a advogada, procuradora da Fazenda Nacional, Rita Nolasco, que está online com a gente. Temos também a desembargadora Flávia Romano de Rezende, desembargadora do TJ do Rio de Janeiro e presidente do Fórum Permanente de Direito Tributário da Emerge. Também temos, na forma remota, né, no online, a doutora Ana Luísa Martins, que é sócia do escritório Tawil e Schecker associado a Mayer Brown, em São Paulo. E também aqui conosco, presencialmente, nós temos a doutora Lana Borges, procuradora da Fazenda Nacional. E, ao meu lado, nós temos a doutora Verônica Magalhães, advogada, tributarista e contadora. Muito obrigada. Bom, para começar a nossa plenária WIN, vamos falar agora com a doutora Rita Nolasco. Olá, Rita, boa tarde. Olá, boa tarde. É uma grande honra para mim estar participando desse congresso. Eu gostaria de agradecer o convite do comitê organizador desse Congresso Internacional de Direito Tributário, da ABDF, esse congresso maravilhoso, que inicia esse painel com a emocionante homenagem à professora, a doutora Lourdes Helena. Nós já começamos assim com o pé direito esse painel. Queria agradecer a WIN, queria nominar, agradecer o presidente da BDF, doutor Heleno Torres, o presidente honorário, doutor Gustavo Brigadão, e toda a diretoria, doutor André Gomes de Oliveira, doutora Ana Carolina, doutor Carlos Adolfo Teixeira, doutor Carlos Henrique Bechara, a doutora Daniele Brigadão, a doutora Flávia Cavalcante, o doutor Marcos Catão, e agradecer a todas da WIN também. Cumprimentar nossa moderadora do painel, doutora Luciana Reis, minhas queridas amigas, doutora Flávia Romano Rezende, doutora Lana Borges, a doutora Ana Luísa e a doutora Verônica, que eu também tive a oportunidade de conhecer, todas excelentes tributaristas. Teremos com certeza aí uma maravilhosa discussão a respeito desse tema tão relevante.
é uma grande responsabilidade para mim dar início a esse painel. Vou fazer aí uma breve colocação a respeito do tema do planejamento tributário, que com certeza será aprofundado aí pelas demais integrantes do painel. O planejamento tributário é um tema que realmente recorrente nas disputas aí entre fisco e contribuinte, um tema que demanda muitas discussões diante dos valores envolvidos, que são realmente valores muito altos, e também porque envolve discussões que tormentam aí a doutrina há muitos anos, né? Frequentemente envolvem multas, né, que pode chegar a 225%, e hoje é uma realidade utilizado tanto por empresas quanto por pessoas físicas como um instrumento de redução da carga tributária, e não só redução, mas muitas vezes adequação mesmo, dentro dos limites da lei. O problema do planejamento tributário, que acaba demandando muitas discussões, é justamente a falta de uma legislação específica sobre o tema, a falta de parâmetros legais mais claros e objetivos para se estabelecer os limites à liberdade de agir para realizar o planejamento tributário. Eu tive a oportunidade de participar durante muitos anos do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV, coordenado pelo professor Eurico de Santi. Sem dúvida nenhuma, para mim, foi uma oportunidade de grande aprendizado. Atuaram especificamente nesse grupo, como pesquisadoras desse tema, a doutora Ana Cláudia Outumi, a doutora Camila Tapias, por quem eu tenho grande admiração e respeito. Então, muito do que eu vou dizer aqui foi do que eu aprendi nessas discussões realizadas no âmbito da FGV São Paulo. Existe um esforço muito grande e de muitos anos de toda a doutrina, de todos os estudiosos de tributário, para se estabelecer os limites do planejamento tributário. A norma geral que nós tivemos aí prevista no nosso ordenamento jurídico brasileiro, introduzida pela Lei Complementar 104 de 2001, no parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, teve como objetivo combater a evasão fiscal, teve como objetivo coibir os atos ou negócios realizados com a finalidade dissimuladora. E para permitir, né, que os agentes fiscais pudessem desconsiderar os negócios jurídicos aparentemente realizados utilizando a fraude à lei ou o abuso do direito perante o fisco. Após longos anos de discussão no âmbito do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal, nós tivemos aí agora, em abril, o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 2.466, que vai ser objeto aí de palestra das demais painelistas. Então eu não vou adentrar especificamente nesse tema, mas apenas dizer que o Supremo declarou por maioria a constitucionalidade desse parágrafo 1º do artigo 116 do CTN, ou do artigo 1º da Lei Complementar 104/2001, que acrescentou esse parágrafo ao Código Tributário Nacional. Então, hoje, o fisco não precisa cancelar ou anular atos ou negócios praticados pelo contribuinte, ele pode apenas desconsiderar para fins de apurar os tributos devidos, considerando que seria o ato do ponto de vista econômico se ele fosse efetivamente praticado. Então, e nos termos do voto da ministra relatora, a ministra Carmen Lúcia, a desconsideração autorizada pelo dispositivo do Código Tributário Nacional, ela está limitada aos atos ou negócios jurídicos praticados com a intenção de dissimulação ou ocultação desse fato gerador. Então, isso é o que determinou o nosso Supremo Tribunal Federal. O caminho da desconsideração, ele é utilizado por diversos países para realmente
evitar e atacar negócios que, apesar de não serem ilegais, foram realizados, né, para buscar a economia tributária, mas de forma que frauda, né, com o objetivo de dissimulação, de fraude. E para aplicar essa desconsideração prevista, então, no Código Tributário Nacional, o CTN menciona a necessidade de um regulamento por lei. E essa regulamentação, em âmbito federal, ainda não foi realizada. Então, o fisco recorre aos conceitos de simulação e abuso de direito previstos no Código Civil. E é aí que começa novamente as discussões, né? De acordo com o artigo 167 do Código Civil, a simulação ela é verificada em 3 situações: antedatar ou pós-datar documentos, negócios que aparentam conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem, e negócios que contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, sendo essa utilizada a hipótese mais utilizada nas atuações fiscais. E o conceito de abuso previsto no artigo 187 do Código Civil, ele ainda é mais amplo que a simulação. Então, o artigo do Código Civil diz que também comete ato ilícito titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, a discussão gira em torno do que seria o exercício de um direito que excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico, né? Qual seria o fim social de um determinado direito? Quando se verifica que o exercício de um direito excede os limites dos bons costumes? Então, a dificuldade está justamente em delimitar esses conceitos amplos. E há muitas operações sob debate na prática, né? Como as situações de fusão e aquisição de empresas, discussões nas acusações de deduções indevidas de ágio, pago na aquisição das empresas, discussões relativas à alocação de receitas a pessoas jurídicas e não a pessoas físicas, a chamada pejotização, que ocorre em diversos setores da nossa economia, inclusive no caso de recebimento por direitos de imagem de artistas e desportistas, divisão das atividades empresariais em mais de uma empresa, deduções de despesas e aproveitamentos de prejuízos fiscais, tomadas de créditos de PIS e COFINS, formas de contratação de funcionários, enfim, na prática, há muitas discussões em torno do planejamento tributário no Brasil. E, além disso, nós vivenciamos um cenário de globalização, com a constante integração econômica e a diminuição de fronteiras. Então, hoje temos os planejamentos tributários das empresas multinacionais, que são de natureza global, e isso também tem exigido um grande esforço na realização de estudos e propostas internacionais, visando combater o planejamento tributário de natureza global, aquele dito abusivo ou agressivo, que, segundo operações da OCDE, apurações que foram realizadas aí em 2019, esses planejamentos implicariam em perdas de arrecadação de até 240 bilhões de dólares ao ano. Então, esses estudos e propostas que estão sendo organizados sob a sigla do BEPS, coordenada pela OCDE, da qual participam mais de 130 jurisdições, incluído o Brasil, estabelecem importantes pilares, né? Os principais pilares estabelecidos a necessidade de cobrança da parcela justa de tributos, né? Que cada contribuinte tem o dever de contribuir com a sua parcela justa ao financiamento do Estado onde ele está estabelecido, há um dever moral de pagar tributos, uma moralidade tributária, a devida atribuição dos lucros e tributação aos países nos quais haja efetivo desenvolvimento das atividades econômicas e a criação de valor, a segurança jurídica tão almejada, que também é tema desse congresso, né,
a confiança nos sistemas tributários, tanto doméstico como internacional. E nessa linha, então, a OCDE traz o pacote BEPS, com 15 ações, que equipa os governos com instrumentos necessários para atacar o planejamento tributário fora aí dos limites da lei. Agora, os países têm instrumentos, né, para assegurar que os lucros sejam tributados onde as atividades econômicas que geraram esse lucro são desenvolvidas e onde o valor é criado. E esses instrumentos pretendem dar maior segurança aos negócios pela redução das discussões sobre aplicações das regras de tributação internacional e a padronização do cumprimento de obrigações. Agora, essas discussões nacionais e internacionais sobre planejamento tributário, no Brasil, continuarão existindo, apesar do julgamento da DIN pelo Supremo Tribunal Federal, justamente pelos conceitos amplos aí do nosso Código Civil e que acabam deixando tanto o fisco quanto contribuintes um pouco inseguros aí de como proceder em relação a casos práticos, né? Quais seriam aí os parâmetros mesmo para serem utilizados na realidade que nós teremos aí ainda dificuldade, né? Temos discussões no âmbito do CARF, temos discussões no âmbito do judiciário, e nós não temos ainda no Brasil uma norma específica, né, anti-elisiva, que é justamente o objeto desse grupo do Núcleo de Estudos Fiscais que eu mencionei no início da palestra, que discute e estuda há muito tempo a propositura de uma norma mais específica que possa oferecer maior clareza quanto aos parâmetros que os negócios teriam que observar para realizar o planejamento tributário. Então, muitos afirmam que esse parágrafo único do 116, ele não é suficiente por ser muito geral, uma disposição muito genérica, e aí acaba trazendo aí, não trazendo os parâmetros esperados para a resolução de questões práticas, né? Então, essas discussões, ao meu ver, continuam, sendo necessário continuarmos aí estudando, debatendo e, enfim, trazendo previsões mais claras e parâmetros mais objetivos para as análises com relação aos atos praticados pelos contribuintes, com parâmetros que qualifiquem de forma a trazer menos discussão, e, sem dúvida nenhuma, ao meu ver, um dos mecanismos importantes para melhorar e aprimorar essa área seria a ampliação do diálogo entre fisco e contribuintes, antes mesmo de essas discussões chegarem ao judiciário. Um mecanismo em que o fisco e contribuintes pudessem conversar e haver a consulta, né, prática, do caso prático daquele contribuinte, trazendo aí maior segurança ao negócio que está sendo apresentado pelo contribuinte. Então, essa é a minha modestíssima contribuição a esse painel. Ficarei aqui a postos, ouvindo as brilhantes painelistas que me sucedem, agradecendo imensamente esse honroso convite para participar desse excelente congresso. Muito obrigada. Nós quem agradecemos, doutora Rita, muito obrigada pela sua brilhante explanação, né, sobre o planejamento tributário com o viés da Procuradoria, que é muito importante. Muito obrigada. Nesse momento agora, nós vamos ouvir também, né, a desembargadora, doutora Flávia Romano de Rezende, que vai trazer também aí o viés do TJ. Luciana, muito obrigada. Falar depois da doutora Rita, da minha querida amiga, brilhante, é sempre muito difícil. Imagina. Mas eu devo dizer que eu estou muito honrada com o convite da BDF, principalmente da UIM. Nós, mulheres, já somos a grande maioria nas universidades
do Brasil, e, infelizmente, essa realidade não se reflete no mercado de trabalho, né? Nem como em salários, nem na representatividade das mulheres em toda a área, principalmente a área tributária, né? Então, eu fico muito feliz com o convite. Não vamos desanimar, temos que galgar espaços cada vez mais, porque competência para tanto nós temos, né? Com certeza. Bom, eu queria agradecer a doutora Helena Torres, a doutora Ana Carolina, a doutora Flávia Cavalcante, doutor Gustavo Brigagão, a todos que nos assistem aqui, e a todas, principalmente hoje, depois dessa mesa maravilhosa aqui que eu estou fazendo parte. Bom, entrando já no assunto, bom, vamos ver para onde que eu aponto isso, né? Que eu não faço a mínima ideia. Para cá, tá certo. Nós conversamos antes desse painel, dessa mesa, para que não ficássemos aqui de uma forma enfadonha conversando sobre planejamento tributário, que já é um tema árido, e dividimos a fala. E a mim coube falar do planejamento tributário e as decisões do Superior Tribunal de Justiça. Eu vou tratar aqui de 3 temas importantes, como o STJ vem analisando essas questões, e vamos ver, assim, não é a parte mais relevante, eu diria que a parte mais relevante da nossa mesa, a doutora Rita já iniciou falando, que é a questão do artigo 116, parágrafo único, essas questões que vêm sendo discutidas no Supremo Tribunal Federal, mas existem questões aqui muito importantes para o planejamento tributário e vamos trazê-las aqui e conversar um pouquinho sobre elas. Bom, a primeira discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que me pareceu importante trazer para os senhores é exatamente a limitação da possibilidade de compensação dos prejuízos fiscais do imposto de renda e a base de cálculo negativa da contribuição social sobre o líquido no caso da extinção da pessoa jurídica por incorporação. Esse entendimento é um entendimento que eu vou chegar aqui à conclusão, é um entendimento idêntico das 2 turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça. E eu trouxe aqui um primeiro acórdão, que é um RESP 1.805.925 de São Paulo. A relatoria originária era do ministro Napoleão Maia, que ficou vencido, e o relator designado para acórdão foi o ministro Gurgel de Faria. Bom, eles primeiro analisaram uma questão preliminar importante, que era a questão se o Tribunal ACO teria enfrentado a controvérsia trazida pela Fazenda Nacional, qual seja, a de ser essa compensação dos prejuízos fiscais uma benesse fiscal, um benefício fiscal, a teor do artigo 111 do CTN. Os ministros entenderam que essa questão não foi a fundamental na decisão, e, em sede de embargo de declaração, no artigo 1022 do CPC, os ministros entenderam por superar essa questão, uma vez que o Tribunal ACO analisou a questão sob o viés do artigo 33 do Decreto 2341, de 87, que é muito importante sobre o tema, como todos sabemos aqui. Bom, essa questão inicial, a preliminar, foi superada. Entenderam que não havia omissão, contradição, obscuridade, não havia necessidade de integrar o acordo, tampouco retornar a matéria para o Tribunal ACO, e o ministro seguiu na avaliação do mérito do recurso. Bom, ele fez uma análise muito interessante acerca da legislação de regência, né? Ele trouxe a Lei 9.065 de 85, que, nos seus artigos 15 e 16, fez alterações na Lei 8.981. E os artigos dizem o seguinte, basicamente, que os prejuízos fiscais apurados a partir do encerramento do ano calendário de 1995 poderiam ser compensados cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de 12 de 94, com o lucro líquido observado o limite máximo de 30%. Esse limite máximo de 30% é a famosa trava. Bom, a conclusão é que a lei de regência traria, sim, essa limitação, lei de regência do imposto de renda e da contribuição social sobre o líquido. Mas, em seguida, os ministros analisaram, fizeram uma digressão da avaliação que foi feita pelo Supremo Tribunal Federal na análise do recurso extraordinário 344-944, que deu origem ao tema 117. Nesse tema, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a limitação do direito de compensação dos prejuízos fiscais
seria, sim, um benefício fiscal, e não um direito subjetivo do contribuinte. Mas o Supremo Tribunal Federal ele não entrou, não analisou essa questão da limitação dos 30%, se aconteceria também na hipótese de extinção da pessoa jurídica nos casos de incorporação. E, por isso, os ministros adentraram o mérito. Eu sei que há várias discussões no CARF a respeito, mas aqui o meu tema é o Superior Tribunal de Justiça, como eles vêm decidindo essa matéria. E eles entenderam que esse limite de 30% de compensação também seria aplicável para as empresas extintas por incorporação, fusão ou cisão, na forma do artigo 15 e 16, como eu mencionei, da Lei 9.065, de 85, sob pena de violação ao artigo 33 do Decreto-Lei 2.341, de 87. E o que é mais interessante com relação a esse julgado é que os ministros entenderam que, uma vez que o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa compensação de prejuízo era um benefício fiscal, não se poderia ampliar esse limite, sob pena do judiciário estar invadindo competência do legislativo. Então, os ministros entenderam, por maioria, ser aplicável, sim, a trava de 30% na hipótese de extinção da pessoa jurídica por incorporação. O segundo RESP que eu trago aqui para comentar é da relatoria da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, é do ministro Mauro Campbell, e esse foi por unanimidade. Ele traz uma questão também muito interessante, tem o mesmo entendimento da primeira turma, porém traça um outro perfil que vai um pouco em linha com o que a doutora Rita mencionou. O que decidiram os ministros nesse RESP? Entenderam aplicar-se o limite de 30%, ou seja, pode-se compensar o prejuízo, mas limitado a 30% do lucro líquido da empresa, naqueles casos de extinção da empresa por incorporação, fusão ou cisão, na forma dos artigos 15 e 16 da Lei 9.065, sob pena de violar, como eu disse, o artigo 33 do Decreto-Lei 2341, de 87. E interessante é que o argumento do contribuinte, que não prevaleceu, né, como eu disse, é que essa limitação de 30% ela só seria cabível se houvesse a continuidade da empresa, e não para aquelas empresas que foram extintas. Mas, como a gente está vendo aqui, o Superior Tribunal de Justiça assim não entendeu. E por que não entendeu? Porque, na verdade, é aquilo que a doutora Rita comentou. Houve uma época em que o contribuinte, isso é o que a Fazenda Nacional, o entendimento da Fazenda, que o contribuinte estaria fabricando prejuízos fiscais, ou seja, só fazendo essa incorporação para fins de aproveitamento, compensação desses prejuízos fiscais. Não haveria um planejamento tributário lícito, mas sim um planejamento tributário abusivo. Ou seja, quando você simplesmente incorpora uma empresa para compensar o prejuízo, faltaria o tal do propósito negocial, o business purpose, que é aquela discussão toda norte-americana. Bom, então, só para fechar o entendimento, é válida a trava de 30% sobre o lucro líquido e não há exceção à trava no caso de incorporação, nem de fusão e nem de cisão. Bom, passando rapidamente, porque a gente tem 10 minutos cada uma, né? Nós, mulheres, não fazemos tudo ao mesmo tempo, né? O computador, o microfone, a água, virar aqui, mas, enfim, está vendo? Nós temos o nosso lugar. Vamos lá. E aí vamos falar um pouquinho aqui dos tratados internacionais e da legislação local. O que entende o Superior Tribunal de Justiça com relação aos tratados internacionais? Eu trago aqui os dois entendimentos, também entendimentos unânimes da primeira e segunda turmas do STJ, turmas de direito público, e o que esse primeiro acórdão, o RESP 1.325.709 do Rio de Janeiro, da relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia, o mandado de segurança ele foi denegado na origem, e havia aqui algumas questões preliminares de fundo que não interessam, só vou mencionar porque eu estou trazendo aqui o RESP. Uma questão era haveria uma alegação de infração ao juízo natural, que em razão da convocação de um juiz federal para o julgamento, que foi afastado, e também uma discussão quanto ao mero efeito devolutivo dessa apelação na denegatória do mandado de segurança, que também foi resolvida e foi afastada. E qual é a questão aqui? Lucros obtidos por empresa controlada,
né, no exterior, sediada no exterior, em países de tributação regulada, esses lucros podem ou não ser tributados? Essa que foi a questão posta. Bom, e falando assim de uma forma muito objetiva, né, a questão toda do tratado, o STJ entendeu que o tratado, na forma do artigo 98 do CTN, ele se sobrepõe à legislação interna. E aqui ele fez uma distinção e falou sobre a prevalência do acordo de bitributação nos moldes da OCDE, como a Rita colocou, na forma do artigo 98, ou seja, a prevalência do tratado internacional sobre a legislação interna. E aqui a questão é muito mais tranquila do que a questão da trava, a meu sentir, né? Porque há uma discussão acerca do 98, que já está posta, e do artigo 74 da medida provisória 215735. E qual é a questão importante? Se você tem uma empresa que é sucursal ou filial, e aqui falando claramente um escritório em outro país, sem que tenha personalidade jurídica própria, o que vai acontecer? Vai se apurar o balanço e vai se excluir o resultado da contrapartida do ajuste do valor patrimonial, tributando o lucro da controlada, aqui. Se a controlada tiver a personalidade jurídica própria, em outro país, com um tratado válido, né, não estou falando aqui de paraíso fiscal, mas tratados internacionais válidos, essa tributação vai ocorrer no país, no país que não do Brasil, né, vai ocorrer lá. Bom, essa foi a discussão, esse foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. E o segundo RESP, desculpa, eu estou falando rápido, se alguém quiser que eu fale devagar, mas é porque são 10 minutos, então tem que falar muito rápido. Mas eu estou ficando sempre com falta de ar, mas tudo bem. Tranquilo. Estou controlando aqui. Eu estou falando rápido, assim, são 10 minutos, mas enfim. Eu já passei muito dos 10 minutos. Não, pode ficar tranquilo. Bom, segundo RESP, também sobre o mesmo tempo, 1.161.467 do Rio Grande do Sul, de origem do Rio Grande do Sul, da relatoria do ministro Castro Meira, da segunda turma. E ele diz: prevalece o tratado internacional nos moldes da OCDE, Convenção Internacional sobre a Bitributação. Aqui é interessante porque uma empresa estrangeira estava prestando serviço no Brasil e o fisco queria tributar o rendimento na fonte, tributar o imposto de renda na fonte, dizendo que esses rendimentos sofreriam acréscimos e diminuições lá no estado de prestação de serviço. E, obviamente, aqui para a nossa... bom, aqui temos fazenda, temos contribuinte, eu não posso falar nem bem nem mal de um lado e de outro. Está tudo certo. O STJ está sempre certo, né? Sempre certo. Ninguém discute isso. Bom, então, com relação, nesse caso também, o STJ entendeu que prevalece o tratado regular firmado entre o Brasil e a empresa estrangeira, e não tem que se tributar, obviamente, esse rendimento. Não sei, a Alana provavelmente não concorda, mas ela concorda porque é o STJ. Então, como a gente no Tribunal de Justiça, a gente concorda com tudo, quase. Mas, enfim, então, esse foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça com relação aos tratados. Isso é muito importante do ponto de vista do planejamento tributário. O último tema que eu trouxe, mas é um tema bem... é um tema muito intenso. Eu só trouxe aqui realmente para pontuar as decisões do Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça com relação a essa questão de planejamento tributário, né? Que é a possibilidade de deduzir valores de juros sobre capital próprio referente a exercícios passados. Essa é uma questão bastante intrincada, né? Não é uma questão fácil, mas, em resumo, e aqui eu trouxe um julgado da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, que tem entendimento no sentido de que é possível a dedução dos juros sobre capital próprio transferidos a seus acionistas em exercícios passados, quando da apuração da base de cálculo do imposto de renda. Com relação à contribuição social sobre o lucro,
ele menciona que essa dedutibilidade não caberia em razão do princípio da irretroatividade. A gente aqui está falando de uma lei de 96. Então, eu estou trazendo isso apenas para pontuar a importância não só do princípio da irretroatividade, mas do princípio da legalidade tributária, que vem sendo o mote exatamente para essas questões de planejamento tributário. Bom, desculpa pela correria, já falei os 10 minutos. Está tranquilo agora. Falei os 10 minutos, mas eu queria agradecer novamente, agradecer a Luciana, dizer que é realmente uma honra. E agora vou passar a palavra para a Alana, né? A Alana que vai falar agora ou não? Acho que agora é a Ana Luísa. Ana Luísa que, gente, ela está doente e ainda assim está participando. Ela realmente não está bem, né? Isso. Mas disse que ia participar. Então, Sim, sorte sim. a nossa. Exatamente. Obrigada. Obrigada, Flávia. Bom, agora vamos contar, né, com as exposições da doutora Ana Luísa Martins. Como a doutora Flávia falou, a Ana Luísa está remotamente, era para estar com a gente aqui presente, mas teve um problema de saúde, então ela vai fazer aí a apresentação de forma remota, certo? Boa tarde a todos. Obrigada, Luciana. Obrigada, Rita, Flávia, pelas exposições precedentes. Eu queria agradecer primeiro imensamente a BDF, a presidência, a diretoria. Queria também me desculpar. Eu, infelizmente, contraí a Covid e já pela segunda vez e não fiquei nada bem. Então, por isso, por motivos óbvios, não pude estar aí presente. Mas o que me deixou muito triste, porque eu também queria agradecer e abraçar virtualmente meus grandes amigos de longa data, Carlos Henrique Bechara, o Gustavo Brigagão também, das nossas lembranças do nosso mestrado da Cândido Mendes dos anos 90, já denunciando aqui a minha idade, e agradecer muito também a Flávia Cavalcante, e dizer que eu realmente me sinto muito emocionada, porque eu me lembro nos anos 90 de assistir aos congressos, ao lado de quem, para mim, foi dos maiores tributaristas que existiu e que nos deixou muito cedo, que foi o Marcelo Borzino, irmão da Catarina, que está falando também aqui nesse evento. E eu já estive tantas vezes ouvindo o professor Ricardo Lobo Torres, professor Aurélio Domingues e o saudoso Flávio Bauer Novelli, e não imaginava que um dia estaria participando de um evento dessa magnitude. Então, o meu forte abraço aos grandes amigos e as desculpas pela minha participação remota. Nessa divisão que a gente fez do tema, para a gente não ser repetitivo, como eu acho que foi bem colocado aqui pela doutora Flávia, eu fiquei com o privilégio de poder falar um pouco desse julgamento recente, finalizado aí, como a doutora Rita comentou, em 8 de abril, da ADIM 2446, que justamente trata, então, eu vou começar só contextualizando um pouco, para quem não é tão familiarizado com um tema, essa constitucionalidade do parágrafo único, incluído no artigo 116 do Código Tributário Nacional pela Lei Complementar 104, e aí esse litígio que já tem mais de 20 anos, essa ação que foi ajuizada pela CNC inicialmente, e que basicamente buscava a declaração da inconstitucionalidade desse parágrafo único, que basicamente autoriza a autoridade pública a desconsiderar aqueles negócios jurídicos e aqueles atos que tenham por objetivo dissimular a ocorrência do fato gerador ou os elementos da obrigação tributária. Então, em resumo, os argumentos principais da ação eram a violação ao princípio da legalidade e da separação dos poderes, na medida em que visualizou-se pela petição inicial que haveria, então, uma atuação da autoridade fiscal de exigir tributos sobre fato gerador não previsto em lei, e aí dessa exigência de tributos sem fato gerador previsto em lei, acabaria ocorrendo tanto a violação do princípio da legalidade quanto da separação de poder, na medida, então, em que a autoridade administrativa iria, em última análise,
atuando como legislador para criar e exigir o tributo. Então, basicamente, essa era a argumentação principal dessa discussão. A ministra Carmen Lúcia, ela utilizou um raciocínio bastante simples para dizer o seguinte: olha, a autoridade fiscal ela está autorizada apenas a aplicar a base de cálculo e alíquota à hipótese prevista em lei e já materializada. Então, ela diz, olha, não há que se falar em exigência de tributo sem base em lei existente e, portanto, não há que se falar nessa violação aí, ingerência entre os poderes. Então, com base nesse raciocínio, que é bastante objetivo e simples, a ministra Carmen Lúcia ela afastou as alegações de violação ao princípio da legalidade, de violação ao princípio da separação dos poderes e também acabou para pincelar o artigo 108, parágrafo único do CTN, para reconhecer que também não haveria que se falar em utilização de analogia para exigência de tributo. Então, basicamente, esse foi o voto dela, para afastar esses argumentos e declarar a constitucionalidade do dispositivo. No momento posterior, houve um voto do ministro Lewandowski, que estabeleceu uma espécie de prévia autorização judicial para desconsiderar esses atos simulados. Então, é como se o Poder Judiciário tivesse esse controle prévio dos atos ilícitos, que não poderiam mais ser feitos pelas autoridades fiscais. Após o voto do ministro Lewandowski, o ministro Alexandre de Moraes também reviu seu voto acompanhando o ministro. E, a meu ver, e aí eu acho que as minhas colegas Rita e Ilana também vão concordar comigo, acho que essa interpretação do ministro Lewandowski, salvo o melhor juízo, não seria mais apropriada, porque, de fato, deixaria um campo muito aberto, não só de sobrecarregar o judiciário, mas seria questionável em relação a algumas questões de evasão. Então, nesse sentido, eu acho que a coisa caminhou bem. Logo depois veio o voto do ministro Toffoli, que rebateu expressamente esse entendimento, ao meu ver, de uma forma correta, fazendo a diferenciação entre a desconsideração dos atos e negócios e a anulação. Anulação, sim, de acordo com os artigos 167 e 168 do Código Civil, dependendo de uma decisão judicial. Então, acho que em termos de julgamento de fatos concretos, a gente tem essa corrigida da rota, essa correção da rota, perdão, e esse julgamento que acabou reconhecendo essa constitucionalidade do parágrafo único, embora tenha reconhecido a necessidade de regulamentação, como foi falado aqui também no começo pela doutora Rita. Tendo colocado o que foi falado sobre a decisão, né, e até do ponto de vista do contribuinte aqui, porque acho que uma das ideias da riqueza desse painel é a gente ter várias visões e sempre que possível convergir, porque eu concordo, né, que o que falta de fato na cultura do direito tributário brasileiro é essa atitude de maior cooperação, que eu acho que a gente vai até falar aqui quando a gente falar, enfim, de transação. Mas o fato o que eu posso dizer para vocês que, a nosso ver, foram coisas boas desse julgado do STF? Bom, primeiro foi a declaração de que o planejamento tributário e economia de tributos são legítimos, ou seja, o contribuinte ele pode sim se organizar de forma a recolher menos tributos. Então, esse voto da ministra Carmen Lúcia, ele, de certa forma, ele não causa tanta surpresa, porque ela também foi relatora da ADC 66, que foi nessa mesma toada. Então, a ADC 66, para quem não está lembrado, ela foi julgada em 2020 e ela tangenciou a questão do planejamento, porque, na verdade, era uma ação direta de constitucionalidade em relação a um dispositivo da Lei 11.196, que determinava que prestadores de serviços intelectuais organizados na forma de pessoa jurídica deveriam ser tributados como tal para fins previdenciários e fiscais,
Então, nessa ocasião, a ministra Carmen Lúcia, até invocando princípios de liberdade que o Supremo invocou quando julgou a questão da terceirização, tanto de atividade principal como secundária das empresas, ela reconheceu já naquela ocasião da ADC 66 essa possibilidade de auto-organização e reconheceu isso como lícito. E naquela ocasião também, só para relembrar, os votos contrários foram da ministra Rosa Weber e do então ministro Marco Aurélio, mas, na verdade, guiados muito mais por considerações do direito trabalhista e do papel do direito do trabalho nesse equilíbrio capital e trabalho. Então, não foram votos vencidos que estavam contrários a qualquer tipo de planejamento. Teve um outro viés, né? Só para a gente deixar isso claro. Então, acho que primeira questão interessante desse julgamento foi essa, a questão da possibilidade de planejamento para a economia fiscal. E a segunda ponto também, a meu ver, favorável, né, é que, embora a ministra ela cite a exposição de motivos que deu origem à legislação e que fala em elisão, ela deixa claro que, na verdade, esse parágrafo único ele está diretamente relacionado à necessidade de haver uma ilicitude. Então, na verdade, ela também afasta aquele fantasma de que pudesse haver algum negócios e atos jurídicos que fossem lícitos para outros ramos do direito, porém ilegítimos no campo tributário. Então, esse também foi um tema que foi esclarecido em alguns trechos do voto da ministra e que também são positivos aqui, a meu ver. E falando, então, desses dois pontos positivos, eu volto só um pouco, lembrando a todos das duas tentativas que a gente teve de regulamentação desse parágrafo único, que foi primeiro pela medida provisória 66, em 2002, e depois pela medida provisória mais recentemente, 685, em 2015, e dizer que, obviamente, agora essa tentativa de regulamentação ela tem balizas mais definidas pelo Supremo. Então, por exemplo, se você olha para a MP 66 e vê que você tinha lá um requisito de esclarecimento e de colocar-se o propósito negocial, você já vê que isso já não seria mais possível depois desse precedente do Supremo. Então, a meu ver, a gente também, depois desse precedente do Supremo, a gente caminha muito mais para uma regulamentação da lei que trate de procedimento, tá? Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser vista. E o que teria ficado de, vamos dizer assim, obscuro ou até um pouco contraditório no voto vencedor, eu acho que primeiro, a questão de que, como o julgamento realmente demorou décadas para ocorrer e a gente teve uma discussão muito rica em termos de doutrina e de termos e de conceitos, eu acho que o voto da ministra Carmen Lúcia, ele falou muito de fronteira de licitude e ilicitude, ele falou muito de vias legítimas, e eu acho que faltou no voto estabelecer, então, quais seriam essas vias legítimas, alguma luz, como a doutora Rita falou, de como que a gente, na prática, iria, então, operacionalizar o direito com esses elementos. Eu acho que isso foi um voto breve, de 9 páginas, que, embora tenha jogado luzes sobre muitas coisas, eu acho que deixou a desejar um pouco nisso. E um último argumento que eu também acho que ficou um pouco contraditório você, ao mesmo tempo que ligar o parágrafo único a uma situação de ilicitude, dizer que precisa ser regulamentado. Porque senão, quer dizer, a autoridade administrativa ela não pode, então, mais atacar um ato ilícito, né? Então, enfim, acho que isso... E aí eu queria também aqui, eu sei que eu estou acabando o meu tempo, Luciana, mas chamar a atenção aqui para um artigo maravilhoso do professor Sérgio André Rocha, que ele fala muito bem de como harmonizar esse voto da ministra Carmen Lúcia, e aí ele faz uma distinção, depois, para quem tiver interesse, entre simulação absoluta, simulação relativa, colocando, então, a possibilidade da simulação absoluta
ser atacada com base no artigo 1497 do CTN, a relativa a depender de regulamentação, ou então, até que venha a regulamentação, a possibilidade de uma ação judicial por parte das autoridades fazendárias. Então, eu acho que esse artigo do professor Sérgio André, que foi anterior à declaração de voto do ministro Toffoli, traz alguma luz também sobre essa aparente contradição do voto. E, para finalizar, eu acho que a gente, depois desse julgamento, a gente pode esperar, né, alguns cancelamentos e reconhecimentos de improcedência de autuações feitas especificamente com base no parágrafo único, de autuações feitas com base na ausência do propósito negocial, com base na questão de economia tributária. Eu sei que não é o tema, mas isso foi muito discutido, por exemplo, nos precedentes da Unilever, nos julgamentos do CARF, de maneiras distintas, né, mas isso foi abordado de uma forma mais direta, menos no judiciário, que a gente vai falar. Mas também, para finalizar, espero que a gente ainda tenha aí um longo caminho, e aí eu vou ecoar com a doutora Rita, no sentido de que há muito a se construir ainda, principalmente sobre o que seria comportamento coerente com a ordem jurídica e outros desses elementos que vieram com esse precedente do Supremo Tribunal Federal. Eu deixo isso para reflexão e fico feliz porque eu sei que agora os meus colegas vão aprofundar na prática esse tema que foi colocado aqui por mim inicialmente. Agradeço a todos. Muito obrigada, doutora Ana Luísa Martins, por trazer todas as suas explicações, provocações. E agora a gente vai ouvir um pouco, do lado da Procuradoria, né, da Fazenda Nacional, a doutora Lana Borges. Lana? Obrigada, Luciana. Antes de tudo, deixa eu cumprimentar, não é? As minhas companheiras aqui de painel, Verônica, Luciana, Flávia, Rita, Ana Luísa. Uma alegria poder fazer parte desse painel. Eu trabalho com tributação e gênero, então não posso deixar de dizer da minha honra, não posso deixar de falar da minha honra, antes mesmo de agradecer pelo convite, mas como a Flávia colocou, é importantíssimo que mulheres possam ter, mulheres tributaristas, cada vez mais voz e cada vez mais presença nesses eventos, nas mesas de decisão dos seus próprios escritórios, dentro da Procuradoria da Fazenda, em qualquer instituição. As questões de gênero já ultrapassam e muito a iniciativa privada, alcançaram a academia e alcançaram também as instituições públicas. Então, eu não poderia estar mais honrada. Fui convidada a participar dessa mesa por uma mulher, doutora Fernanda Parisi, a quem agradeço muito. Estou ao lado de grandes mulheres, num evento que faz homenagens a uma mulher, ministra Regina Helena Costa, numa mesa que rendeu reconhecimento à doutora Lourdes Helena, de tamanha importância aqui para a BDF, cuja a coincidência é que eu sou muito amiga, não é, da doutora Maria Beatriz, que é nora dela, não é? Doutora Lourdes é, então, a avó da Júlia e da Sofia, e convergimos todos e sabemos que essa necessidade de mais mulheres que possam se expor, que possam colocar os seus pontos de vista, que possam participar, é algo que deve ser falado, politizado, conversado por todos nós. Bom, eu cumprimento todos os presentes, não é? Todas e todos os presentes, na pessoa da doutora Melissa, minha colega de procuradoria também, aqueles que nos ouvem. E, eu deixei de cumprimentar a doutora Rita? Não, né, doutora Rita? Eu cumprimentei. Cumprimentei. Pronto, eu já ia dizer, Rita e eu dividimos durante a pandemia, com certeza foi uma das pessoas que mais dividiu o painel comigo. Não foi, Rita? Sempre estivemos juntas e é muito bom, se vocês puderem depois olhar para trás, perceber quantas pessoas estão aqui reunidas agora, não é? É um momento de reencontro, é um momento de casa cheia, e fica aqui o meu reconhecimento e admiração aos organizadores do evento. Bom, doutora Ana Luísa colocou a parte jurídica toda da ADI 2446. Eu vou... Olha, funcionou para a Flávia, tem que funcionar para mim. Bom, o que se esperava, então, do julgamento da ADI 2446 aqui antes?
Vamos voltar aqui na minha capinha. Planejamento no julgamento da ADI 2446? Houve planejamento para julgar uma ADI que tocava no planejamento tributário? Com certeza não. Não é? Por tudo que já foi dito, do ponto de vista do trâmite da ação, não houve qualquer planejamento, sequer a gente poderia dizer uma relevância, uma preocupação que demandava o tema. Eu coloquei esses 3 caminhos aqui, que se encontram no final, porque o que se esperava na 2446 é que os limites, os critérios, a definição do planejamento tributário, do que viria a ser um planejamento tributário, estivessem ali contidos. Tanto a Fazenda, quanto a Receita, quanto os contribuintes, todos queriam ter mais segurança, seja para realizar os seus planejamentos, suas operações, seja, no caso da Receita Federal, para lavrar os seus autos de infração. E por isso esse trocadilho. Houve planejamento no julgamento do planejamento tributário. E o que nós podemos dizer? Quando imaginamos que se não... Rita falou, Flávia falou, Ana Luísa falou. A insegurança jurídica que antes existia, antes da ADI existia, não existe mais? Ou todos ainda concordamos que insegurança existe? A insegurança jurídica, seja para a Receita, seja para o contribuinte. Eu pergunto mais, a quem interessa a insegurança jurídica? Tem um dado muito interessante que eu costumo falar sobre a questão dos contribuintes e dos devedores dados apurados pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Pouca gente sabe, mas apenas 8% dos devedores, 8%, não têm os seus débitos garantidos ou parcelados. 8%. É um dado interessante porque, na verdade, 92% dos contribuintes estão em dia com o pagamento dos seus tributos. Só que nós focamos sempre, por causa do volume de ações, claro, e temos essa sensação de que não existe um pagamento, não é, de tributos. E, se a gente olhar, claro, nós não estamos falando da repercussão econômica desses 8%. Estamos falando de um quantitativo. Então, nós podemos dizer que a maioria, a grande maioria, dos contribuintes paga os seus tributos. Então, a insegurança jurídica ela só é interessante exatamente para aquele contribuinte que não faz o pagamento do seu tributo. E nós, como cidadãs e cidadãos, nós não nos interessa, por óbvio, que sejam corroboradas essas atitudes desses contribuintes. Então, o que a ministra Carmen Lúcia traz sobre a legitimidade, a adequação, não é, da economia em relação aos tributos, por óbvio, é indutivo. Todos nós podemos fazer economia para pagar menos tributo, para pagar o tributo postergado, daqui a pouco, para pagar o tributo parcelado, por óbvio. Então, o que a ministra traz acaba com aquela questão de pode ou não pode fazer, tem ou não tem interesse em economizar. Todos nós temos interesse em economizar tributo, não é? Não podemos deixar de dizer que o que ela falou assenta uma questão, mas já era o que a maioria, pelo menos dentro da Procuradoria da Fazenda Nacional, a maioria de nós falava claramente. Bom, então o que nós esperávamos, que seriam os limites, veja bem, Flávia, você falou que eu ia perder o passador, e eu perdi. O que nós falávamos é que o que era aguardado não aconteceu. Então, é ineficiente, Lana? Alguém poderia me perguntar. O artigo 116, o parágrafo único do artigo 116? Há muito tempo, os processos que tramitam no CARF e os processos em que são desconsiderados os negócios jurídicos, eles não têm mais fundamento no artigo 116, parágrafo único. 149, artigo 149, inciso 7, como disse a Ana Luísa, se não me engano, porque, vejam, o tempo, a demora, ela faz com que os atores, os agentes sociais, se acomodem, seja a Receita, seja o contribuinte. Não é? Então, a demora traz situações que deixam de se controverter, deixam de pairar. A Receita Federal passa a agir de outra forma, os contribuintes também passam a agir de maneira diferente. E aí a pergunta também, poderia ser diferente, Lana? Eu também já me fiz essa pergunta várias vezes. E eu diria que sim. Tendo em conta que a ADI é uma ação com causa de pedir aberta, há quem diga, e eu tenho que concordar, que poderia haver uma interpretação conforme a Constituição. Tendo em conta
tudo que nós falamos, a ação começa em 2001, tem uma troca de relator, um pedido de vista, uma devolução. Enfim, eu que trabalhei no Supremo por 8 anos, embora saiba que os processos demoram realmente, mas 21 anos é um tempo, não é? Embora saibamos, claro, do volume do trabalho, né, do volume de processo, não é disso que estamos falando. Estamos falando só da questão da relevância do julgado e que, tendo em conta a demora, a pergunta que se faz é quem é que hoje precisa efetivamente do 116 sem esses critérios claros. Bom, e eu vou passar aqui. Por que a gente precisa? Esse slide é baseado no slide do meu amigo Moisés Pereira, que trabalha lá no CARF, na COCAT. É uma discussão anacrônica? Aquela petição lá de 2001 da CNC, ela tem ainda, ela oferece ainda, não é? Se não me engano, também alguém ressaltou, as discussões, inclusive o vocabulário, tudo isso mudou. Não é? Quantos e quantos artigos nós temos sobre o tema? E, em 2001, vejam ali, não é? Ninguém precisa contar quem teve um Nokia daquele ali, não é? Eu tive. E o que a gente tem em 2021/22? Porque não só foi julgado em 21, começa em 21 e termina em 22. É uma ação realmente bastante demorada. E o cenário em 2021 é completamente diferente, não é? Poderiam os ministros fazer essa análise tendo como lente 2021, os últimos anos? É interessante pensar que a redução de litígio... Vejam, a gente falava de insegurança jurídica, a gente falava de adaptação, a gente falava de situações que deixam de pairar, e a gente fala de redução de litigiosidade. Esse julgado do Supremo poderia ter provocado redução de litigiosidade, se mais rápido tivesse ocorrido? A doutora Flávia falou, Lana, mas com a STJ vocês concordam? Sempre, não é? A Fazenda Nacional tem uma postura de redução de litigiosidade, a doutora Tati está ali. Nós temos, por determinação legal, que concordar com todos os julgados do STJ, do STF, não precisa ser da Corte Maior, dos plenários, nada disso, no caso do STJ, da sessão, nem da Corte Especial. Uma vez assentado o entendimento da Corte, a Procuradoria da Fazenda, por determinação legal, ela tem que reconhecer, desistir daqueles processos que já existem, deixar de contestar, deixar de recorrer. Mas a minha pergunta que eu fiz, eu volto a ela. O julgamento mais célere poderia ter provocado um número menor de processos desaguados no Poder Judiciário? A resposta que a gente tem, imaginando que eu até trouxe um número, né? Nós temos, é claro, só um exemplo, a Fazenda Nacional recebeu, só em 2021, recebeu, que eu digo, atuou, não é? Em 421 mil processos, só em 2021. Novos, só novos. Fora, se a gente for falar de todos os outros, dá mais de 2 milhões aqui, enfim. Desses novos, 60.700 são mandados de segurança. São muitos processos. E não só falando sobre planejamento tributário, mas imaginando qual é a importância de um julgamento mais célere numa questão tão relevante. E aí, para não dizer que eu só falei de coisas, né, negativas, estava falando, então, viu? Esqueci de passar o meu slide. Estava falando, então, do peso, né, dos processos e do volume que nós enfrentamos. Está ficando com pena de você, Flávia? Está te alcançando aqui? Os meus números estão te alcançando? Não passe. Bom, tanta demora faz com que a gente volte lá na primeira fala da Rita, a aproximação entre contribuintes e administração tributária. Eu não uso a expressão fisco. Administração tributária, seja em relação a processos que estão tramitando ainda nas delegacias, seja em processos que já estão judicializados. Existe um momento, e este é o momento, da Procuradoria da Fazenda Nacional, pelo menos, de evoluir, de se aproximar, de trazer os contribuintes e perguntar, ou de chamá-los para que possam negociar. Foi o tempo em que a Procuradoria da Fazenda Nacional queria litigar. Nós não, mesmo que quiséssemos, nós não temos como. É muito processo, pouco procurador, muita urgência.
Então, o que a gente quer, se a gente pode, e aqui eu falo em nome da instituição com certeza, haja vista até a divulgação recente de um edital que fala sobre transação, a Procuradoria da Fazenda Nacional, por evolução de entendimento, por ter poucos recursos, precisa se aproximar do contribuinte. E nós já sabemos, e vemos isso, muitos advogados reconhecem que existe uma diferença no comportamento da Procuradoria nos últimos anos. Então, essa insegurança jurídica, essa demora, traz para nós, isso, claro, gostaríamos que fosse diferente, por óbvio, mas não sendo, traz a possibilidade, então, de uma proximidade entre a administração tributária e o contribuinte. E isso é, sem sombra de dúvida nenhuma, o caminho que pode trazer para a sociedade os maiores benefícios. Nesse sentido, então, obrigada, espero ter contribuído de alguma forma. Claro. Que aconteceu com a transação, tem que falar aqui, que eu esqueci de falar da doutora Fernanda Paris, que é brilhante tributarista, a Ana falou, falando dessa proximidade, eu me lembrei da transação, que foi tema de doutorado dela, então, só para fazer esse breve comentário. Excelente, doutora Lana Borges. Pensando nessa aproximação, eu vejo o quão é importante também o lado do contribuinte, também, né, expor isso. E aí, para trazer um pouquinho do lado do contribuinte, a gente vai falar agora com a doutora Verônica Magalhães, sobre ágio, certo? Em primeiro lugar, muito boa tarde. Bora animar? Muito bem. O passador, muito importante isso aqui. Vou guardar. Gente, eu estou muito feliz, muito emocionada por estar aqui, é um marco na minha carreira, na minha vida. Eu quero começar agradecendo a galera dos bastidores. Emitiram minha passagem, reservaram meu hotel, tiraram minhas dúvidas. Gente, fui tratada com muito carinho, estou me sentindo muito à vontade aqui, graças a essas pessoas. Não vou falar o nome de todos, que eu não sou ruim para guardar nome, gente. Vou ser honesta com vocês, mas eu lembro o nome da Yandara, porque eu dei um abraço nela ali. Então, muito obrigada mesmo. Arrasa, Yandara. E quero agradecer ao convite da ABDF. A Ana Cláudia Utumi me mandou um WhatsApp, falou, não, Verônica, você vai receber um convite aí. Eu falei, ô, louco, que sensacional. Quero agradecer. Eu tenho consciência da importância da ABDF. Então, é o seguinte, o raciocínio é o seguinte, se a ABDF tem esse nível de importância, me convidou para um congresso dessa magnitude, estou me sentindo importante também. Então, estou muito feliz, gratidão mesmo, de coração. E, antes de falar de um assunto tranquilinho, eu quero exercitar aqui a minha vulnerabilidade com vocês e vou contar 3 coisas que eu estou fazendo pela primeira vez exatamente hoje. Hoje, gente, fazer as coisas pela primeira vez marca a gente, né? Seja bom, seja ruim, a gente lembra para sempre, mas hoje vai ser bom. É a primeira vez que eu estou falando presencialmente num congresso dessa magnitude. Olha que espetáculo, gente. Estou muito feliz, para mim é um marco mesmo. É a primeira vez que eu encontro a Luciana presencialmente. Eu comecei a falar com essa mulher faz uns 2 anos, 1 ano e meio. Me deram o WhatsApp dela, não sei quem deu, e se alguém me der o WhatsApp e eu precisar, eu mando mensagem. Acho que foi o Ednilson. Foi? Olha, tá vendo? Eu estava organizando autores e autoras pretas para escrever um livro de direito tributário. E foi lançado esse livro agora em abril, foi lá no MAM, Museu de Arte Moderna, lá em São Paulo. Foi lindo. Eu coordenei junto com o Eduardo Alves, o sócio da PwC. Então, foi um outro marco na minha carreira. Prestigiem, gente. Ó, tributação, temas atuais, viu? Bombando. Tem tributação de fundos, transfer pricing, royalties. Tudo que vocês precisarem numa linguagem muito prática, é realmente um livro útil. E a terceira coisa que eu estou fazendo pela primeira vez hoje, é a primeira vez que eu uso tranças aqui nos meus cabelos. Ai, Verônica, o que tem a ver trança com congresso tributário? Tem a ver. Porque, como advogada tributarista, eu me formei em 2011. Vai fazer 11 anos de formada e eu nunca tive coragem de usar trança nem para trabalhar no dia a dia. Quanto mais colocar a trança para falar pela primeira vez num congresso desse tipo. E por que é que eu coloquei essas benditas tranças? Porque eu descobri que quando você põe trança, não precisa pentear o cabelo, já amanhece arrumado. Isso é uma benção, eu não gosto de pentear o cabelo. Eu tenho preguiça de pentear o cabelo. Segundo, eu acho bonito trança, sempre achei bonito.
E terceiro, eu vi mulheres usando trança. Luciana usa trança. Bem antes de mim ela usa trança. A Rachel Maia usa trança. A Rachel Maia não é tributarista, tá? Mas ela é CEO da Tiffany, da Pandora, da Lacoste, uma mulher negra que representa marcas de luxo, ou seja, curto, usa trança. Falei, vou botar trança também. Então, eu obtive coragem a partir dessas mulheres e, sem pretensão nenhuma, será que a gente, eu e Luciana, não podemos ser também fonte de coragem para a nova geração de tributaristas pretas? Quem sabe, não é mesmo? Então é isso, gente. Vamos largar o momento emocional aqui, vamos para o assunto facinho. Então, eu escolhi um assunto tranquilo, quase não tem controvérsia, não é? Que é o ágil. A minha ideia, vocês sentiram a ironia aí, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, eu escolhi o ágil para eu trazer... Eu pensei assim, vamos trazer algo prático, atual, para falar como é que os tribunais estão tratando o planejamento tributário, e nada mais atual do que falar de planejamento tributário que envolve ágil. E aí, eu não trouxe aqui... Nossa, está passando sozinho aqui os negócios, né? Tá certo. Eu não trouxe aqui dados, quantas decisões tem, porque a gente teve uma matéria no Valor, semana passada ou retrasada, que trouxe isso, quantas decisões nós temos, um levantamento, uma matéria excelente. O que eu fiz? Eu foquei em acórdãos. Acórdãos de mérito. Não estou preocupada com agravo, não estou preocupada com sentença, com liminares. Peguei esses acórdãos e li, de cabo a rabo, li os votos vencedores, os vencidos, para ver se eu conseguia ali desenhar na minha mente, poxa, será que eu posso ter um cheiro do que vai vir, né, sobre esse tema no Poder Judiciário? E aí, a primeira conclusão é a seguinte, temos poucos acórdãos de mérito, muito poucos. A maior parte dos acórdãos que nós temos estão no TRF4, vanguardista, TRF4. E é focado em, basicamente, 3 assuntos. O principal dos assuntos é o ágio interno, que nada mais é do que aquele ágio gerado em função de operações societárias que acontecem dentro do mesmo grupo econômico, partes relacionadas. Sempre que eu vou falar, eu sou professora também, gente, eu me descobri, e eu gosto de falar assim, olha, parte relacionada, pensa assim, olha, se eu for comprar um carro do meu pai, será que ele vai vender o carro para mim pelo preço da tabela FIPE? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, tudo que é feito entre parte relacionada talvez possa trazer uma preocupação melhor para a administração tributária, para não usar o termo fisco aqui, não é mesmo? Aprendi aqui mais uma. Aprendemos. Bom, então o que a gente tem de ágio é muito ágio interno. E aí tem também a transferência de ágio, nesses acórdãos de mérito que eu li, e empresa veículo, mas às vezes esses assuntos se intercalam no mesmo caso. Muito bem. E aí, até em virtude do tempo, eu decidi focar em um acórdão favorável, óbvio, né? Eu gosto de coisa boa. Um acórdão do TRF4 é o caso da Gerdau. Por que eu escolhi este caso especificamente? Porque ele é um acórdão favorável, o que é ótimo, sensacional, um caso complexo. Ele não foi por unanimidade, viu? Foi por maioria. E eu queria trazer comentários sobre esses 2 pontos de vista, do voto vencedor e do vencido. Mas vamos lá, começar pela parte boa. A parte boa é o seguinte, no voto vencedor, teve alguns pontos que, na minha opinião, são muito importantes. Vou começar do menos relevante para deixar o mais relevante para o final, igual filme, né? Assim, o ápice. Então, em primeiro lugar, o voto vencedor disse o seguinte, olha, a administração tributária aqui não trouxe nenhum indício de fraude, de simulação, nada desse tipo. Maravilha, sensacional. Segundo ponto importante, o acórdão, o voto vencedor disse assim, olha, o laudo que foi usado para justificar o ágio com base na rentabilidade futura, lembrando aqui que eu estou falando de ágio pré-12973 de 2014. Todas as discussões que estão no judiciário são pré-12973. Então, o voto vencedor disse, o laudo ele não foi questionado, ele é um laudo bom. Até porque quem lida com ágil sabe que tem um monte de decisões que justamente impugnam ou não aceitam o laudo. Nesse caso, não. E o terceiro ponto, que, na minha opinião, é o mais importante, o TRF4 disse assim, olha, antes da 12973, não tinha qualquer vedação para o ágio interno.
Então, se não tinha vedação, essa vedação veio ocorrer somente com a 12973 de 2014. Então, o acórdão foi muito claro nesse sentido e foi um dos principais motivos para que o contribuinte obtivesse sucesso. Arrasou. Adorei. Sensacional. Não podia estar mais de acordo. Esse foi o voto vencedor. Eu resolvi ler também os vencidos, são 2. Lá. E a primeira coisa que me chamou a atenção é, nos votos vencidos, houve uma análise muito profunda do caso concreto. Analisou-se todas as operações, o contexto. Então, foi uma análise do caso concreto bem profunda. E um deles até tem uma transcrição bastante longa desses fatos que veio do CARF. Então, influenciou a decisão do CARF nesse caso. Agora estou falando do voto vencido, tá? O voto vencedor também analisou os fatos, mas o foco maior foi nessa vedação ou ausência de vedação para utilizar o ágio interno. Esse foi o mote maior do voto vencedor. Essa é a primeira diferença que eu vejo. E um segundo ponto que me chamou a atenção é uma expressão que foi usada em um dos votos vencidos. E essa expressão não é nada jurídica, não é técnica, mas, considerando que, de acordo com o que estava lá na matéria do valor econômico, se for somar as discussões de ágio, a gente chega a 150 bi. Eu acho que foi esse o número, 150 bi. Eu imagino que esse tipo de montante dê muito insumo para matérias, para notícias e tal. E uma das expressões que estava nesse voto vencido é o seguinte, olha, nesse caso, quando o ágio foi gerado, não teve desembolso de dinheiro. O ágio foi gerado por conta de uma reavaliação de ações, então não teve pagamento, não teve desembolso. Logo, se não teve desembolso, também não pode ter dedutibilidade fiscal do ágio. Por quê? E aí abre aspas, é o que está lá no voto vencido. Porque se não for assim, agora não lembro se ele usa a palavra Fazenda Nacional, isso me fugiu a memória. Mas fala assim, a Fazenda Nacional seria a União. Isso, agora eu lembrei, a palavra é. A União seria um Papai Noel distribuidor de presentes. É isso que está no voto vencido. Como eu disse, não é um argumento técnico, não é um argumento jurídico, mas é um argumento que, eventualmente, pode chamar atenção numa manchete. Né? E considerando os casos, esse montante de discussão que a gente tem. E, por último, outra coisa que me chamou a atenção no voto vencido é uma parte que ele fala assim, olha, no relatório estratégico da Gerdau, foi um relatório que foi juntado no processo para mostrar por que a Gerdau estava fazendo aquelas reorganizações societárias. E aí o acórdão vencido falou assim, o voto vencido disse assim, olha, nesse relatório, a empresa veículo que foi utilizada para guardar o ágio ali, ela não foi sequer citada. Daí a minha conclusão de que houve um foco muito grande nos fatos. E o que me preocupa, a minha conclusão aqui, o que me preocupa o voto foi favorável, mas talvez nos casos concretos que a gente tenha que, sim, desenhar. E quando eu digo desenhar, eu estou sendo literal. Eu adoro coisas coloridas, fluxos, explicar muito bem os fatos para os juízes e para as juízas, porque eu imagino que essa matéria é nova no Poder Judiciário. Então, os juízes e as juízes eles vão ter que aprender primeiro o que é ágio, para depois eles decidirem como tratar aquilo. Então, quanto mais didático a gente for e focar ali nos fatos, melhor, porque a minha preocupação eu não sei, esses argumentos que são baseados em legalidade, vedação, ausência de vedação, vai depender do que os nossos tribunais superiores vão decidir, e eu realmente não tenho noção de como isso vai se desenrolar no futuro. Então, essa é a minha mensagem. Vamos ter que focar nos casos práticos. E, por fim, eu, Verônica, quem me conhece sabe que eu sou muito focada no futuro. Eu sou uma pessoa muito prática e foco no futuro. Então, o que a gente vai ter no futuro sobre ágio? Essas discussões que a gente tem hoje é pré-12973. Uma hora elas vão se esgotar. Mas a gente vai ter muita discussão ainda sobre o que vai acontecer, o que já está acontecendo depois da 12973. Por exemplo, as parcelas contingentes, valores que ficam retidos lá em escrow account, earn-out, esse tipo de coisa. É isso que vai vir
para o futuro, para o Poder Judiciário discutir. Então, talvez seja o caso de a gente agir de forma inteligente e aproveitar a onda de que busca-se uma aproximação para promover debate sobre isso, divulgar o que é o ágil, quais são essas operações, por que elas ocorrem, qual é a razão de negócio por trás disso. Então, a minha mensagem para o futuro é, talvez seja o caso de a gente focar a energia também nas discussões que ainda não tem, mas que com certeza terão no futuro, e já preparar as pessoas que vão ter que se debruçar sobre isso, para a gente ter um diálogo, depois um julgamento mais equânime, mais técnico e bom para todo mundo. Gente, mais uma vez eu quero agradecer de verdade, de coração mesmo, eu estou muito feliz. Essa plateia é sensacional, só estou vendo gente legal, estou até sentindo a boa energia vindo aqui para mim. Então, obrigada. Eu vou repassar de novo a palavra para a minha super amiga aqui, Lu. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada, Vê, pela sua participação, pela sua explanação. E, realmente, né, a gente está falando de futuro, de aproximação, como disse mesmo a Alana. Acho que essa palavra a gente pode fechar com uma palavra do dia, palavra aproximação, né, entre administração tributária, não fiscal, aprendi também, e os contribuintes. Né. Acho que a gente já pode fechar. Né? A gente tem 5 minutinhos, Carol. Pode? Tá. Então, eu gostaria, primeiramente, de agradecer todas as minhas colegas participantes aqui. É um prazer enorme conhecer vocês pessoalmente, virtualmente também, como a Rita e a Ana, a Verônica, que eu já conhecia também. Gostaria de agradecer também a BDF, né, principalmente a Ana Carolina, que foi quem entrou em contato comigo, me acolheu, me deixou um pouco mais calma para participar de um congresso tão grande como esse. E a todos os participantes que estão, né, remotamente, que estão aqui também presentes, todo o apoio que a gente teve também da empresa ZAS, muito obrigada. E a gente finaliza por aqui essa plenária WIN, né, só de mulheres, mais uma vez, mulheres fortes, em homenagem não só à doutora Lourdes, mas também à nossa ministra. Muito obrigada, pessoal. Em nome da ABDF e especialmente em nome da WIN Brasil,
eu queria dar as boas-vindas a todos que estão aqui e a todos que estão em casa nos acompanhando para essa maravilhosa plenária WIN. E essa plenária WIN é muito especial porque a WIN é muito especial. A WIN é o braço feminino da IFA, da International Physical Association. A WIN é a Women of IFA Network, que tem uma função muito importante de aproximar as mulheres e dar destaque para essas mulheres maravilhosas que nós temos no campo do direito tributário. E o painel de hoje, a plenária de hoje, ela também é muito especial, porque nós conseguimos conjugar aqui mulheres maravilhosas, importantérrimas, que serão daqui a pouquinho apresentadas. E hoje, além de nós termos um congresso que vai homenagear a ministra Regina Helena, hoje, agora, nós vamos fazer uma homenagem para uma outra mulher muito especial para a BDF e para o direito tributário brasileiro. Nós vamos fazer uma homenagem para a doutora Lourdes Helena. A doutora Lourdes Helena, ela foi a primeira diretora mulher da BDF, ela foi a primeira vice-presidente mulher da BDF, ela é associada da BDF desde 1976, com ativa